Trazendo aqui no canal mais um vídeo para demonstrar para vocês como criar essas placas personalizadas com as profissões. Então, se você ainda não segue meu canal, já acompanha os meus vídeos e se inscreve, que aqui eu vou estar trazendo para vocês várias formas de criar personalizados para impressão em 3D. Então vamos lá para o vídeo. De início, você vai precisar do símbolo da profissão que você escolheu. Então, eu já separei alguns aqui só para dar de exemplo. Você vai pesquisar por símbolo o nome da profissão e pesquisar por SVG ou então vetor. Você pode digitar o nome vetor ou SVG no final da profissão que você quer. Eu já escolhi a minha, já baixei ela, que foi essa daqui. Então, para quem já acompanha os meus vídeos aqui, sabe que eu utilizo o CorelDRAW. Você também consegue fazer diretamente no Fusion 360. Porém, você saber utilizar um software de edição vai ajudar muito para quem quer criar arquivos personalizados, que ele tem mais ferramentas e mais possibilidades de ajustes, onde você vai poder exportar apenas o seu esboço para extrusão lá no Fusion 360. Então, aqui eu já deixei alguns prontos para o vídeo não ficar muito longo, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu criei esse daqui, ó, esse com o nome Francisco. Então, o primeiro passo é você vai buscar a imagem que você salvou aí, o vetorizada, o símbolo. Eu vou abrir aqui no meu computador, eu já separei ela. Eu já deixei ela aqui separada, eu vou só segurar e arrastar aqui para dentro do Corel. Quando eu soltar, você já vê que ela apareceu aqui. Para quem ainda não tem muito costume com Corel, você precisa só, para diminuir ou aumentar um objeto, você vai dar um toque nele, vindo aqui nessa ferramenta aqui, ó, a primeira, de seleção. Então lembrando que aqui é sempre a barra de ferramentas e aqui em cima é a barra de ajustes. Eu dou um toque aqui na selecionar e você vê que ela já apareceu esses quadradinhos ao redor. Então eu posso ajustar aqui, ó, sempre nas quinas. Se eu ajustar por aqui, ela vai deformar meu objeto. Agora, se eu selecionar por aqui, ela vai ajustar proporcional, sem nenhuma deformação. Eu vou ajustar de qualquer tamanho aqui para depois modificar. Deixa assim. Agora eu vou precisar criar a minha base aqui, ó. Vou vir aqui na ferramenta, nesse quadrado, que é o retângulo. Vou segurar em qualquer espaço em branco e arrastar. Não precisa ter preocupação com o local por enquanto. Vou puxar e arrastar. Agora eu vou precisar aqui, ó, criar um texto, que é o texto que a gente vai utilizar. Eu venho aqui na barra de ferramentas, seleciono a letra A, dou um toque na tela em qualquer espaço em branco, dou um toque e digito o texto que eu quero. Da mesma forma que eu movi o meu objeto, eu posso dar um toque aqui na ferramenta de selecionar novamente e puxar o meu texto. Quando aparecer as 4 setinhas, eu posso puxar ele. Não preciso organizar por enquanto. Eu vou só aproximar do local que eu quero. Vou puxar aqui para ele ajustar. E aqui em cima você vê que ele já apareceu a barra de edição, ó. Então aqui eu já posso editar o tamanho do meu texto. Posso editar também a fonte que eu quero. E se eu quero ele itálico ou sublinhado ou em bold. Mas eu não vou selecionar nada disso. E também não vou ajustar o texto por aqui. Vou ajustar sempre manual. Agora a fonte eu preciso modificar aqui. Eu já deixei a minha salva aqui, você vai escolher a sua, de sua preferência. Mas eu vou mostrar alguns detalhes que você tem que ter cuidado na hora de escolher a sua fonte. Depois que eu escolhi a fonte aqui, eu vou ajustar ela, puxando aqui. Vou alinhar o meu símbolo aqui na minha base, ó, por enquanto. Para você ajustar uma base na outra, você vem aqui selecionar a linha que você quer que toque aqui embaixo. Ela vai aparecer o nome borda. Quando ela aparecer, você segura e arrasta. Quando você aproximar, ela vai, como se fosse um imã, travar uma linha na outra. Você vê que ela trava. Então você pode soltar e simplesmente ajustar no tamanho que você quer. Nas setas do teclado, você também pode dar um ajuste fino, a movimentação. Eu vou ajustar meu texto aqui mais perto do objeto e aumentar ele. Só que você vê que esse texto aqui está meio deformado para cima. Então, no caso aqui, eu só preciso segurar em uma das quinas do meu texto. Eu posso puxar ele aqui para ele ficar mais alto. Depois que eu digitei meu texto e meu objeto já está no local certo, eu posso digitar o segundo texto, que é esse de baixo aqui, ó.
Eu posso tocar fora ou então aqui dentro mesmo e digitar o segundo texto. Vou escolher uma fonte diferente da outra, mas se você quiser a mesma também não tem problema. Agora vai vir os ajustes mais específicos, que é o ajuste de texto. O importante na impressão 3D é que você vê aqui que tem algumas letras que não tem os ângulos retos. Então, se você deixar o texto separado, igual está aqui nesse outro, você pode ter problema porque você vai ter que colar letra por letra, caso você não tenha a impressora de multifilamentos, que já imprime uma peça só. Então, se você vai imprimir cada cor separada, você tem que ter cuidado em deixar os objetos colados um no outro. Então, nesse caso aqui, que eu fiz primeiro, você já vê que uma letra está tocando na outra. Ó. Aqui em cima, aqui embaixo. Ela está tocando uma na outra. Por que eu fiz isso? Porque quando eu for fazer a impressão 3D, esse texto aqui vai se transformar em um objeto único. Já se eu fizer dessa forma que está aqui agora, ele vai fazer uma impressão de cada letra separada. Então, quando eu for finalizar o meu objeto, eu vou ter que colar a letra por letra aqui, na minha base. E eu não quero fazer isso. Então, são várias opções, mas eu vou mostrar duas opções fáceis aqui para vocês fazerem, que não vai dar muito trabalho. A primeira é, você pode deixar o texto do jeito que está aqui, com espaço, e vai vir aqui na opção, ele vai estar na opção sombra. Você vai vir aqui na barra de ferramentas e selecionar essa opção contorno. Só segurar aqui, ó, no sombra, toca em contorno e vai fazer um contorno aqui ao redor da letra, ó, até todo o contorno tocar um no outro. Não pode deixar assim, ó, igual tá aqui, ó. Tá vendo que tem uma sobra perto do C e do N? Não pode deixar assim, a menos que você queira, né? Mas eu vou puxar aqui para ele colar um no outro, ó. Quando tiver todas as letras conectadas uma na outra, eu solto. Depois que eu soltei aqui, você vê que ficou. Vai ficar o texto na frente e um contorno atrás. Então, da forma que está aqui, você vai conseguir fazer uma impressão única. Mas também tem outra forma. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E posso vir aqui, ó, dou um toque no texto primeiro. Venho aqui na opção janela, aqui em cima. Janela de encaixe e procura essa opção texto aqui, ó. Quando você localizar a opção texto, dá um toque nela. Ele vai abrir essa barra de ferramentas laterais. E você vai, se o seu não tiver habilitado essa setinha aqui, você só dá um toque nela que ela vai aparecer essas opções aqui de baixo. Você vai procurar essa opção que tem a letra A e a letra B com a seta embaixo. Isso significa que você pode juntar as letras ou separar elas. Se eu fizer números positivos, ele vai separar. Agora, se eu colocar números negativos, ele vai juntar uma letra na outra. Isso é que vai possibilitar que eu junte um texto no outro. Então, quando você ajustar da forma que você achar melhor, então eu vou deixar separado aqui por enquanto, deixar da forma que estava antes, e vou só ajustar aqui, ó. O ideal para você levar lá para o Fusion é você selecionar tudo aqui, ó, e separar ele da base, não deixar tocando, porque aí vai possibilitar que a gente crie objetos separados. Eu vou dar um espaço aqui também nesse texto de baixo, igual eu fiz aqui nesse outro, ó, e segue o mesmo passo, só vim aqui nessa ferramenta aqui e dar um espaço maior. Só que você vê que ele não vai apenas para ele não vai para os dois lados, ele vai para um lado só. Então eu vou tocar aqui, ó. Toco no texto, seguro Shift no teclado. E agora eu vou selecionar a letra C e a letra E. Ele vai centralizar aqui dentro. Se eu quiser diminuir o texto, eu seguro nele, dou um toque, seguro o Shift e mexo aqui, ele diminui dos dois lados ao mesmo tempo. Se eu diminuir só de um lado sem segurar o Shift, ele vai para um lado só. Se eu segurar o Shift, ele vai diminuir proporcional aqui ou aumentar proporcional. Então, essa é a forma mais simples de você fazer. Ficou parecido, mas não ficou tão igual a esse outro. Mas já deu para vocês entenderem que tem duas opções. Ou você cola um texto no outro, ou você cola o texto uma letra por vez aqui na sua base, ou então você cria aquele contorno ao redor, igual está aqui nesse outro aqui, ó. Então, agora, depois que você fizer
o seu esboço, quando ele estiver pronto, eu vou separar ele aqui em outra página, só para a gente ver como vai ficar. Eu posso segurar e arrastar aqui e venho aqui em cima na opção agrupar. Ele já está agrupado, se tiver agrupado você pode desagrupar, caso você queira. Eu venho aqui em agrupar para ele juntar tudo e apertar a letra P, que ele vai centralizar na minha tela aqui, ó. Aqui em cima você pode verificar o tamanho que ele ficou, que ficou 21 centímetros. Não tem problema também, que dá para ajustar depois no próprio fatiador, caso esteja as medidas erradas. Mas depois que você finalizar o seu esboço, você vai vir aqui na opção Arquivo e Exportar. Você vai exportar para essa opção aqui, ó, DXF. Eu vou só selecionar o nome. Você coloca o nome que você quer e vai vir aqui nas opções de tipo, vai procurar essa opção aqui, ó, DXF. Ou então nessa opção SVG também serve. Porém, a diferença é que esse DXF, como eu já falei em outros vídeos também, ele vai salvar todas as informações de medidas e posição do objeto. Você não vai precisar ficar ajustando lá no Fusion. Se você escolher a opção SVG, ele não vai fazer isso. Você vai ter que ficar ajustando toda a escala novamente, do tamanho que você quer. Para evitar isso, eu utilizo o DXF, que eu simplesmente chego no Fusion e faço a extrusão, sem precisar ficar fazendo nenhum tipo de ajuste. Depois que você exportar o seu objeto, você só vai precisar abrir ele lá no Fusion. Então vamos lá que eu vou mostrar como fazer agora. Aqui no Fusion, para quem não sabe ainda, as ferramentas ficam sempre aqui nessa parte de cima. Aqui nessa barra lateral é de navegação, e que você vai saber tudo que você já criou ou vai criar, fica aqui nessa lateral. E aqui no canto vai ter esse cubo de movimentação, é onde você vai poder girar e movimentar tudo que você está criando na tela. Para início aqui, você vai vir aqui em criar esboço, para importar aquele arquivo que a gente fez no Corel. Dá um toque em criar esboço, ele vai pedir para você escolher a face que você quer colocar o esboço. Aqui no cubo você vê o nome da face que está. Eu vou escolher aqui a opção frontal, mas você pode escolher qualquer uma que não vai fazer diferença no seu arquivo. Vou vir aqui em cima, ó, ele já mudou as ferramentas. Então você vai procurar essa opção aqui, ó, inserir. Como eu falei lá no Corel, tem a opção SVG e tem a opção de DXF. Só que eu salvei em DXF, então eu tenho que selecionar a opção correta. Venho aqui selecionar arquivo e vou procurar no meu computador aonde eu salvei o meu vetor. Vou vir aqui selecionar do meu computador e eu salvei esse arquivo aqui, ó. Vou abrir, ele vai aparecer aqui na tela. Eu deixei ele com as letras tocando uma na outra, não fiz o contorno, mas independente do que você fez, vai servir da mesma forma e é o mesmo passo a passo para você fazer no seu. Então eu vou precisar só dar um OK aqui, porque ele já salvou todas as medidas e posição. Eu vou desmarcar essa opção pontos. Isso não vai influenciar em nada no seu arquivo, nem na sua extrusão. Porém, eu desmarco isso, que ele vai limpar todos esses pontos que ficam ao redor, que pode vir a atrapalhar na hora de criar. Vou dar um concluir esboço, e você vê aqui que já tem o nosso esboço lá do Corel aqui. Isso aqui dá para você fazer direto no Fusion também, porém vai dar mais trabalho. Lá no Corel é bem mais simples. A partir de agora você só vai precisar fazer a extrusão. No caso, o ideal é que você faça a extrusão de cada objeto separado, para que você consiga fazer a impressão dele separada. Se você fizer a extrusão tudo junto, depois você não vai conseguir separar eles facilmente. Então, cada objeto que tem cores diferentes, você vai ter que fazer uma extrusão separada. No caso aqui, do meu símbolo, vai ser um objeto. Minha base vai ser o segundo objeto. Meu texto já é o terceiro. E esse outro texto de dentro vai ser o quarto. Então, são 4 extrusões separadas. Para você fazer isso, você vai tocar onde você quer fazer a extrusão primeiro. Eu vou fazer do meu símbolo aqui. Dou um toque nela, vem extrusão. E vou colocar a profundidade da extrusão. Eu quero uma extrusão de 1 centímetro só. Então, vou colocar aqui 10 milímetros.
Vou vir aqui em distância, vou colocar uma extrusão negativa, porque negativa, que eu quero que a extrusão fique atrás do meu esboço. Se eu quiser que ela fique na frente, eu coloco apenas 10, que aí ela vai ficar para frente do esboço. Eu gosto de utilizar a opção negativa, para ele ficar atrás, mas não vai influenciar em nada no seu arquivo. Vou colocar menos 10 para ele ficar para trás. O esboço vai sumir para quem ainda não utilizou o Fusion. É só vir aqui nessa opção de navegação e procurar essa pasta aqui, ó, esboço. Você vai tocar na setinha e apertar aqui no olho para ele abrir novamente. Você vê que o esboço voltou. Vou tocar aqui no cubo só um toque na parte frontal e ele vai alinhar sozinho. Agora eu vou tocar em qualquer espaço em branco aqui e arrastar, ó, segurar e arrastar para selecionar o meu texto. Depois que eu selecionei o texto, eu vou segurar em Ctrl no teclado, fico segurando Ctrl, e agora eu vou dar um toque aonde eu não quero que faça extrusão. Aqui, ó, deu um toque aqui no meio das letras onde eu não quero extrusão para ele desselecionar. Se eu deixar selecionado, ele vai fazer uma extrusão inteira. E eu vou virar um pouquinho de lado aqui puxando o cubo e vou vir aqui extrusão novamente e selecionar aqui menos 10. Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui em operação, para você colocar em novo componente, dá um toque em novo componente, muda ele aqui, caso ele esteja em outra opção, bota novo componente e dá um OK. Você vê que ele gerou aqui um arquivo, ó, novo componente. Se eu desmarcar, minha extrusão some. Esse aqui eu não fiz um novo componente, então ele vai, caso ele não tenha feito componente, ele vai ficar aqui em corpo, em corpus. Se eu acionar aqui, eu já vejo aqui que ele ficou em corpus, ó. Eu posso apagar e criar novamente, mas eu posso deixar ele aqui também, vai servir do mesmo jeito. Porque no caso ele é um objeto único, mas se você fizer essa opção corpus nas letras, todas as letras vão ficar separadas. Então vai criar um corpo para cada letra. E se você criar um componente, ele vai juntar todas as letras como se ele fosse uma cola. Ele cola todas as letras uma na outra. Se você deixar componente, todas as letras vão ser separadas. A única diferença é essa, mas serve do mesmo jeito. Então vou criar, por enquanto eu vou criar minha base, não vou modificar esse. Faço a mesma coisa, seleciono aqui minha base. Depois que eu selecionei, não se preocupe com o texto por enquanto, que isso aí vai ser feito depois. Primeiro eu vou fazer a base. Depois que selecionei, eu venho extrusão. E eu poderia fazer uma extrusão aqui, ó, só puxando a seta e deixando menos 10. Que aí ela ficaria, ó, dando um toque na visão lateral, ela ficaria do tamanho do meu texto. Mas eu não quero que ela fique do tamanho do meu texto. Caso você queira, é só dar um OK, vir em operação, novo componente e dar um OK. Mas caso você queira fazer de outra forma, igual eu vou fazer aqui, é só vir aqui, ó, direção e selecionar essa opção dois lados. Vai aparecer duas setas na tela agora. Então se eu puxar para frente, ó, você vê que ela cria uma extrusão para frente e para trás. Eu vou deixar com 10 aqui para frente e vou deixar com 20 para trás. Venho aqui a operação, novo componente e dou OK. Então você já vê que ela ficou com 1 centímetro para trás e 1 centímetro para frente e 1 centímetro aqui no meio. Minha base ficou maior do que meu texto. E é dessa forma que eu quero mesmo. Você vê aqui que já tem dois componentes, ó. Tem o componente da base e o componente do texto. Agora, o que é que eu posso fazer aqui com minha base? Você poderia deixar, eu vou desabilitar aqui o esboço para a gente visualizar melhor. Você poderia deixar a sua base quadrada, caso seja de sua preferência. Mas a gente pode deixar ela mais bonita também. Como que você pode melhorar essa base? Tem várias formas. A primeira é vir aqui na ferramenta modificar, ó. Tem várias opções. As melhores para utilizar na base é essa daqui, arredondamento, ou essa opção chanfro. A chanfro ela vai fazer quinas retas, como demonstra na imagem, e arredondamento já está dizendo tudo que ela vai deixar arredondado. Eu vou selecionar essa daqui, arredondamento. Segurando o Shift aqui no teclado,
você seleciona todas as quinas que você quer. Quando ela ficar azul, é porque ficou selecionada. Agora, depois que você selecionou tudo, você pode digitar aqui, ó, embaixo, a medida do arredondamento, ou então aqui em cima também, ó, tem essa opção. O ideal é que você ajuste aos poucos. Então, eu vou botar 1 mm aqui para ver como vai ficar. Ficou bem pequeno. Então, eu vou colocar aqui 5. Você pode ir ajustando ou então puxar essa seta aqui, ó. Puxando essa seta no canto aqui, ela já arredonda automático. Você poderia deixar bem arredondado ou apenas um pouquinho. Agora, eu vou fazer de outro jeito. Eu posso arredondar aqui nas laterais. Ao invés de fazer nas quinas, eu poderia fazer aqui no topo e na base, para ela ficar arredondada apenas o topo e a base. Vou puxar aqui na seta e você vê como ela ficou. Então, esse arredondamento aí vai depender de você. Depende de como você quer a sua base. Tem a opção também, eu vou selecionar essa face de cima aqui e posso vir aqui na opção de chanfro, ó, e vou digitar um chanfro aqui de 5. Você vê que ela ficou já mais quadrada, ó. Esses ajustes aqui dependem apenas da sua preferência ou o que o seu cliente pediu. Então, eu estou mostrando aqui para vocês saberem que isso pode ser feito. Então, eu vou deixar o meu arredondado apenas as quinas. Vou fazer aqui novamente, selecionar tudo. Depois que selecionei, eu vou puxar aqui novamente, deixar apenas arredondado mesmo. Dou um OK. Agora, como que você faz aquele texto da frente? Você pode selecionar tudo. Se ele tiver com essa âncora aqui, você precisa retirar essa âncora. Seleciona a face que está com a âncora. Vem aqui desfixar do pai. Ela vai sumir. Aí você segurando o Shift ou Ctrl, seleciona os componentes e você vai habilitar novamente o esboço. Aí vem aqui na opção modificar e seleciona a opção mover. Vou colocar na visão lateral aqui só para a gente ver melhor. Agora você vê que o esboço está aqui atrás, ó, e a nossa base está aqui na frente. Você vai precisar puxar ela até alinhar com o esboço. Não se preocupe que o objeto lá em cima não foi, mas não tem problema. Quando você vê que alinhou aqui a base com o esboço, no caso aqui é 10 mm, eu vou dar OK e vou criar o meu esboço do meu texto agora. Agora eu vou selecionar todo esse texto aqui de fora. Selecionar só ele. Lembrando que se ele tiver esses espaços aqui, igual está no meu, tem que selecionar também. Depois que eu selecionar tudo, eu vou simplesmente vir aqui, extrusão. Venho aqui capturar a posição. Se você quiser fazer o texto embutido dentro da base, você tem que fazer primeiro uma extrusão negativa, menos, vou colocar aqui menos 1 milímetro, só para você ver como vai ficar. Você tem que fazer uma extrusão negativa primeiro, vou desabilitar o esboço. Você vê que ele fez um corte aqui para dentro, ó, da base. Aí o que eu precisaria fazer, se eu quiser a letra lisa aqui na base, você vai ter que selecionar tudo novamente. Eu vou fazer aqui só nessas 3 letras aqui, só para você ver. Selecionar as 3 letras, eu vou fazer aqui novamente menos 1. Só que o que eu tenho que ter cuidado aqui em operação. A primeira vez ele fez o corte e a segunda vez você tem que criar um novo componente. Que aí ele vai criar a letra separada da base, ó. Você vê aqui que já ficou uma letra separada. Eu vou colocar uma cor só para visualizar melhor. Vou colocar aqui vermelho mesmo. Não vou ter muito detalhe, mas vou selecionar qualquer cor só para visualizar. Pronto, você vê que ela ficou uma letra já embutida na base. Isso aí, para quem vai criar com impressão de multifilamentos, já fica legal dessa forma. Tem essa opção de você criar o texto embutido para dentro da base, para ele ficar liso. Ou então tem a segunda opção, que é fazer o texto sobreposto, para ele ficar fora da base. Vou fazer aqui novamente, selecionar tudo de novo. Aí você vai capturar a posição novamente,
e vai fazer uma extrusão com o tamanho que você quer o texto. Eu vou fazer com apenas 1 milímetro, para mim tá bom. Vou vir aqui a operação, novo componente e dou OK. Então você já vê aqui, ó, que o texto ficou para fora. Então tem essas duas opções que você pode fazer: o texto para dentro da base ou com o texto para fora da base. Ó. Aqui eu vou só ajustar o meu símbolo que não se moveu. Vou mover ele aqui 10 milímetros. Pronto. E você vê aqui que é bem simples para criar. A gente já tem aqui o nosso objeto feito e já pronto para impressão em 3D. Então, para você salvar cada elemento desse aqui separado, você só precisa desmarcar tudo que você não quer salvar no momento. Se eu quiser salvar só o símbolo, eu deixo só ele na tela, desmarco aqui tudo, venho aqui em arquivo, procura essa folhinha aqui, arquivo, exportar, e vou vir aqui digita o nome que você quer e procurar a opção aqui, ó, em tipo. Você vai procurar a opção STL. Selecionou STL, escolheu a pasta que você quer salvar, toque em exportar e seu arquivo já está salvo. Aqui vai aparecer a opção de você abrir ele. E outra coisa, depois que você finalizar o seu projeto, se você não salvar esse arquivo, você vai perder ele e vai ter que refazer tudo novamente. Para você salvar sem utilizar o Fusion, porque o Fusion ele vai dar 10 opções de salvar arquivo. Então, depois que você salvar 10 vezes, ele não deixa mais você salvar nenhum arquivo. Para você não ter esse problema, você vem aqui em arquivo, exportar também, vai selecionar o tipo diferente. O arquivo original do Fusion é esse arquivo aqui, ó, Autodesk Fusion F3D. Se você salvar ele em F3D, você vai conseguir reabrir ele depois e editar tudo que você já fez aqui. Então é muito importante que você salve primeiro esse arquivo F3D e depois você salve todos os arquivos que você quer separados em STL. Eu vou salvar tudo e vou abrir lá no fatiador para a gente ver como ficou. E como vocês podem ver, todos os arquivos já estão prontos aqui para impressão. Eu coloquei todos juntos, mas quem não tem impressora de multifilamentos, é só abrir um arquivo por vez. E se você acompanhou todo o vídeo, gostou das explicações e conseguiu fazer a sua, deixa aí no comentário se você conseguiu ou se ficou com alguma dúvida que eu vou estar respondendo. Acompanhe o canal que os próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês como utilizar inteligência artificial para gerar vários arquivos e ainda melhorar eles para você conseguir fazer arquivos com qualidade, mesmo sem saber modelagem 3D.